E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico, deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Me enviaram esse vídeo aqui do Ancapsu, que o título me chamou bastante atenção. Brasil e Austrália saem na frente em iniciativas pra criminalizar o homem só por ser homem. Eu não sei se é um título muito chamativo, sabe, muito... Eu não queria usar a expressão clickbait, mas caramba, é impactante, né? O Brasil, junto com a Austrália, sai na frente pra criminalizar o homem por ser homem? Que papo é esse? Fiquei realmente curioso, quero saber o que ele trouxe aqui. Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do crime de ser homem, hein? Pois é, parece que chegamos nesse ponto, hein? Já tem há muito tempo que o pessoal quer criminalizar o fato de você ser homem, né? Existe um grupo de feministas por aí, eu tenho certeza que não são todas as feministas, mas existe um grupo de feministas que fala aquele negócio, não, porque todo homem é um estuprador em potencial. E eu acho isso uma coisa extremamente ofensiva. Primeiro porque eu sou um homem. Não, isso é claro, e tem até outras questões mais objetivas, né, do comportamento masculino, que eu vejo é que, sim, existe uma tendência a tratar todo tipo de comportamento predominantemente masculino do homem, e é importante, por mais que pareça redundante, é importante falar que é do homem, porque esses mesmos comportamentos nas mulheres eles aplaudem, né? Mas quando é o homem sendo, sei lá, sendo um mandão, sendo ciumento, sendo competitivo, quando o homem tem essas características, aí é um grande problema, aí ele é tóxico, ele é controlador, ele é abusivo, mesmo que sejam características que possam ajudar o cara a ascender no mercado de trabalho, a conquistar muitas coisas na sua vida, sejam características que possam ser bem utilizadas em muitos momentos para resolver problemas, que é uma coisa que os homens, em geral, eles precisam fazer, né? Resolver problemas. Mas tendem a sempre tratar como tóxico, né, esse comportamento dos homens. Como se os homens não pudessem opinar sobre nada, na verdade. Especialmente quando a gente fala de relacionamento, o homem não pode ter uma preferência por mulher, porque senão ele é machista, preconceituoso, misógino. Ele não pode ter ciúmes da namorada, ele não pode ter uma opinião sobre a roupa da namorada, ele não pode nada, sabe? Tipo, a namorada tem que ter o direito de fazer absolutamente tudo que ela quiser o tempo inteiro, porque ela é linda, empoderada e é isso aí, autossuficiente. E o cara, ele simplesmente existe ao lado dela, provavelmente pra pagar as contas e bancar o lifestyle pra lá de desregrado que ela quer ostentar. E qualquer coisa diferente disso é absurdo. Então essa criminalização do comportamento masculino, como eu disse, no homem, né? Porque a mulher mandona, aí ela não é tóxica, ela só é empoderada. Então nela é uma característica legal. No homem é que é problemática. E o cara é desequilibrado, é controlador, possessivo e abusivo. Mas essa criminalização do homem, ela vai pra bem além desse negócio de estrunfador, abusador em potencial que ele falou aqui, né? E eu não sou um estuprador em potencial. Eu tenho filhos que eu sei que não fariam uma coisa dessa também. Conheço muita gente, muitos homens que não são, acho um absurdo ser acusado dessa forma sem nunca ter feito alguma coisa nesse sentido, né? É um absurdo esse tipo de coisa. Se a pessoa tem esse trauma, mas eu fui traumatizada e coisa e tal. Bom, então o problema é seu, procure um psicólogo, né? Você precisa consertar a sua cabeça. O fato é que não, você não pode partir do princípio que todo homem é criminoso até que se prove o contrário. Isso é uma... Mesmo porque, eu falo que generalização não é necessariamente errada, porque ela é simplesmente uma forma de expressar a ideia de maioria. O problema é que essa lógica tá errada, mesmo se a gente entende que esse é o objetivo da generalização. Porque você teria que entender que a maioria dos homens é abusador. Isso não é verdade. Na verdade, é bem longe disso, bem distante, o oposto. A minoria dos homens comete esses abusos. A maioria esmagadora dos homens nunca cometeu um crime sexual na sua vida. Então, sim, é bastante absurdo você falar que todo homem é potencialmente um abusador, sendo que, na verdade, é um número muito pequeno de homens que comete um crime bárbaro, terrível e grotesco como esse, que é um crime rejeitado, rechaçado e visto como hediondo pela esmagadora maioria dos homens. Então, é uma generalização muito estúpida, porque ela trata como uma máxima as exceções. Absurdo, isso fere os direitos humanos mais básicos, né? É lógico, existem homens estupradores, existem, como existem mulheres estupradoras também, e essas pessoas merecem todas as punições possíveis, mas achar que o problema é o homem em si, isso daí é uma sacanagem, é algo que fere os direitos humanos. Vamos entender esse caso aqui, porque lá na Inglaterra foi criado um ministério para mudar o comportamento dos homens. E não é só na Austrália, não. Aqui no Brasil também. O Lula quer um estatuto para homens se comportarem. Precisamos ensinar os homens a se comportarem. Certamente, se é uma... Meu Deus, eu não acredito que eu não tinha visto essa aberração. Saiu na metade do mês de junho. Não, pior que eu realmente não tinha visto essa matéria ainda. E olha que nos últimos dias aí eu li muitas coisas bizarras desse governo Lula, mas essa aqui tinha me passado, cara.
Estatuto para homens se comportarem. Meu Deus, era só o que faltava mesmo. Uma diretiva legal vai ter punição, né? Ou seja, vai haver o crime de ser homem. Essa notícia foi sugerida por William LF, Elison e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu vou começar com um caso aqui da Austrália, porque a Austrália é outro país que está afundando o pé no socialismo de forma muito rápida, chega a ser assustadora, né? Então tá aqui, ó, o pessoal aqui é do Zero Edge, né, que é um jornal mais à direita. Eu tenho evitado ler eles, porque eles são russetes pra caramba, mas de vez em quando eles têm umas colunas que fazem sentido, né? E essa daqui certamente é um absurdo. Isso aqui foi o tweet. Russete, eles são australianos apoiadores da Rússia, curioso. O Tim Richardson, que é um deputado lá da Austrália, ele foi chamado pela primeira-ministra, a Jacinta Allan, que é a atual primeira-ministra lá da Austrália, para ser o... É engraçado também porque apelidaram o Peter de gordão Ucrânia, né? Porque nessa treta da Rússia com a Ucrânia, parece que ele ficou, tipo, muito Team Ucrânia. Então, um vídeo que não tem nada a ver com o tópico, ele criticou o jornal por ser muito russete. Só peculiar, no mínimo, fazendo jus ao apelido. Né? Secretário parlamentar para mudança do comportamento dos homens, né? É uma iniciativa inédita lá na Austrália, né? E o que eles estão descrevendo aqui é que justamente aqui existe uma crise de sexismo violento contra mulheres. Então, que o pessoal está criticando muito porque os homens estão criticando muito as mulheres e não sei o que lá, e existe movimento Red Pill e não sei o que lá, e tudo isso é um comportamento inadequado dos homens. A gente precisa mudar o comportamento dos homens, né? Ou seja... Cara, é uma reação ao comportamento inadequado das mulheres, que é o feminismo exacerbado que tomou conta de todo o mainstream midiático, né? Isso é simplesmente uma reação a todo esse discurso feminista que, na verdade, é um discurso anti-homem, visivelmente. Pô, vocês já cansaram de ver isso aqui no canal, né? Então vamos seguir. O que eles chegaram aqui, a conclusão é de que o problema é o homem. E a gente tem que mudar isso. Vamos criminalizar ser homem, né? O homem se defendendo, o homem tentando também se impor, né? Não deixando com que o sistema todo seja completamente anti-homem. Esse é um problema. Não, porque ele realmente tem que ser um capacho do sistema, culpado por tudo e totalmente subserviente, que existe para que seja sugado até a última gota para fazer a transferência de renda para a mulherada ficar cada vez mais independente dos homens, mas dependente do Estado, né? Estratégia perfeita. E eu não gosto muito de onde que isso aí está indo por uma série de motivos, né? É lógico, como o pessoal fala aqui, tudo depende de como você define violência sexista, né? E, de novo, se é violência física, se realmente é o homem que bate mulher, esse cara tem que ser punido com todas as leis do mundo. É um absurdo. Ninguém está defendendo esse tipo de coisa, né? Agora, o problema é que isso muito... Até porque violência em geral, né? Quando é a mulher que bate no homem, como por exemplo tudo que a Amber Heard fez com o Johnny Depp, também é errado. Então, não precisa ficar fazendo essa pontuação de que o homem que tá batendo na mulher, esse cara, o escroto, ele tem que pagar por isso, sim. Uma pessoa que está violentando a outra precisa pagar, né? Seja um homem violentando uma mulher, seja uma mulher violentando um homem, porque os dois são igualmente ruins. Muitas vezes cai na parte das ideias, na parte da discussão, na parte do, olha só, eu quero ser migtal, não quero me encontrar com mulheres porque, pô, né, já que é um mundo que tá virado pro lado errado, né, você já é criminoso você ser homem, eu prefiro não ter contato com mulheres. É uma opção da pessoa, não tem nada mais libertário que isso. Cada um vai... Ironicamente, a criminalização do comportamento masculino e de tornar cada vez mais perigoso você ter qualquer tipo de relação com mulher, porque perante a lei, qualquer coisinha que você fizer, ela pode dar um jeito de levar pra justiça e ferrar com você. Isso incentiva exatamente a doutrina MGTOW. Então eles estão falando que está crescendo o grupo de MGTOWs, de homens com esses discursos anti-mulher, ou seja lá o que for, que são discursos perigosos para a sociedade, e eles precisam criminalizar isso. Não é muito louco como a ação anti-MGTOW é um grande argumento a favor dos MGTOWs? Porque são anos e anos de feminismo histriônico, anti-homem, declaradamente, assumidamente anti-homem em vários casos. Você tem programas de televisão com as mulheres dando risada sobre um cara que teve o seu amigão lá decepado por uma companheira ciumenta maluca. E, mano, isso passando em televisão aberta dos Estados Unidos, sabe? Uma coisa de louco, assim. Então você tem isso de forma grotesca e bizarra na mídia durante anos e não tem uma mobilização para criminalizar feminismo, para tomar medidas contra esse feminismo que está cada vez mais nocivo para os homens. Não, mas quando os homens decidem se mobilizar para se proteger do feminismo, especialmente os MGTOWs, em teoria eles simplesmente são homens que querem ficar no seu canto e se envolver o mínimo possível com mulheres para segurança jurídica, aí isso imediatamente, não, isso é um problema. A mulherada sendo anti-homem, sendo misândrica, querendo morte aos homens e dando risada de homem que tem o seu membro decepado e falando que é isso aí mesmo, tem que tratar assim
quando o homem faz alguma coisa errada, isso não é problemático, isso não é algo que, sabe, as figuras políticas relevantes do país precisam abrir os olhos pra ver, tipo, opa, tá indo pra uma direção meio complicada, né? Acho que a gente deveria dar uma controlada. E não tô dizendo que o Estado deveria intervir dessa maneira, mas é engraçado como eles nunca tiveram essa preocupação, mas quando os homens passam a se defender um pouco, aí vira um problema que o Estado tem que resolver. Aí tem que criar legislação anti-homem. Beleza. Do lado o que quiser fazer, né? Então, assim, dependendo de como eles considerem violência sexista, e aí, de novo, essa tendência da esquerda de dizer que palavra é agressão. Não, palavra nunca é agressão, né? Agressão física é agressão. Palavra nunca, né? Enfim, o que ele está dizendo aqui é que a internet afeta as atitudes do homem em direção às mulheres, e, portanto, o governo quer tirar palavras tóxicas da internet, do comportamento masculino. Olha só o que esse pessoal está querendo fazer, né? Bom, existe um paradigma, que isso já existe há muito tempo realmente, né? Que é o seguinte: governos gostam mais de mulheres do que de homens. Isso é uma coisa que sempre, desde o início dos primeiros governos, foi assim. Por quê? Mulher... Isso tá me lembrando, cara, eu não sei se ele vai chegar nesse ponto, mas, putz, não teve como não pensar nisso aqui, já vou mostrar pra vocês. O voto feminino enterrando os Estados Unidos, talvez literalmente. Preferência por candidatos pra presidência de 2024 para as mulheres, entre as mulheres. Biden, 58%, Trump, 36%. Isso aqui é bizarríssimo, filho, bizarríssimo. Por que será que o Estado adora as mulheres, gosta mais das mulheres? Porque, mano, é muito fácil manipular elas, fazer com que elas acreditem nesses discursinhos socialista idiota e paternalista e, vamos defender as mulheres, não sei o que, vamos dar absorvente de graça pra vocês. Elas, vou votar nesse político de merda que vai ferrar com a minha vida porque eu acho que vai melhorar no postinho de saúde tendo absorvente gratuito lá. Sabe, essas coisas imbecis, isso aqui é bizarro, cara. É bizarro porque o Biden tá tomando uma surra em todas as pesquisas, tá? Vai ser uma hecatombe se ele conseguir vencer essa eleição do Trump. Porque o governo do Biden é tipo um dos mais desastrosos da história dos Estados Unidos. E mesmo assim, a maior parte, uma quantidade significativa, né, da maioria das mulheres, ainda prefere o pior presidente da história dos Estados Unidos. Um dos piores, com certeza, ao Trump. Um presidente que conseguiu lidar bem com a economia do país, que evitou guerras durante todo o seu mandato. Enfim, é bizarro, é simplesmente bizarro. Isso aqui beira o inexplicável. Se a gente não soubesse que, na verdade, sim, existe uma boa explicação. Olha, provavelmente essa diferença caiu muito, tá? Porque isso aqui é uma pesquisa de janeiro de 2024. Não é uma justificativa, porque em janeiro de 2024 já tinha informações mais do que suficientes para saber que o Biden é um bosta em comparação ao Donald Trump. Agora teve o debate lá. O Biden, ele tá senil. Ele não tem nem condição de ser presidente dos Estados Unidos. Então, mesmo que de alguma perspectiva ele pudesse ser talvez melhor que o Trump, ele simplesmente não tem condição de continuar sendo presidente. Isso está visível. Tanto que depois do debate onde isso ficou claro, a diferença entre o Biden e o Trump aumentou mais ainda. Então eu acredito que hoje essa diferença diminuiu. Mas mesmo em janeiro, isso aqui é um número que não existe esse número. Assim, mulherada, pelo amor de Deus, vamos aprender a votar. Precisamos de vocês votando direito. Garotas aqui do canal, eu sei que vocês não são essas idiotas que nessa pesquisa acham que o Biden é uma opção melhor. Mas, sei lá, conversem com as suas amigas. Porque isso aqui é bizarro. É bizarro. Então por que será, né, que o Estado gosta tanto de agradar mais as mulheres do que os homens? Tá aqui, tá explicado numa imagem. Enfim, vamos ver se a explicação do Peter vai mais ou menos para essa mesma direção também. Eles tipicamente são mais obedientes, são mais tendentes a aceitar a autoridade, a obedecer sem questionar, né? Não estou dizendo que todas as mulheres são assim, é lógico que existem mulheres questionadoras, existem mulheres de todos os tipos, mas via de regra as mulheres têm esse comportamento mais social, mais de seguir, a seguir ali. Foi bem mais comedido, né? Elas têm uma tendência maior a cair em papinho de esquerda, a verdade, infelizmente, é essa. Liderança, né? De novo, de forma geral, não de forma específica, né? E os homens não, os homens ao contrário, até por questões biológicas e questões históricas e coisa e tal, você tem um questionamento maior, né? O homem tem mais tendência. Sim, o homem, ele desafia a hierarquia porque, cara, ele tem que ter certeza que o líder é forte, por exemplo. Se você for pensar em questões mais primitivas, um líder, ele precisa ser entendido pelo grupo como o cara forte ali que realmente tem capacidade de liderar. Quando ele demonstra fraqueza, os outros homens já estão prontos para desafiar, porque eles não querem ser liderados por um cara que eles enxergam como mais fracos do que eles.
Então, sim, até uma questão natural, o homem tem essa tendência a desafiar mais, né? A ser mais combativo, mais questionador até, de certa forma. De questionar a autoridade, de duvidar, de até enfrentar a autoridade constituída, né? Então, de novo, você tem isso em ambos os sexos, tem mulheres que fazem isso também, tem homens que também adoram seguir, tem homens que são totalmente passivos e que seguem a liderança. Não tem nada, e não tem nada de errado nas duas coisas, não, tá? Não entenda passivo nesse caso como uma crítica ou coisa e tal, né? Em muitas situações da vida, eu sou passivo também, eu sigo lideranças. Você não pode ser líder em todos os aspectos da sua vida, você tem algumas coisas que você segue outras pessoas. Mas o fato é, tipicamente, homens tendem a ser mais questionadores do que mulheres, né? E os governos, evidentemente, gostam disso. Por quê? Porque o governo, em última análise, é justamente uma estrutura de dominação, né? Eles dão ordens e o custo para o governo, quando as pessoas não obedecem às ordens dadas, é muito alto, né? Então, tipicamente, governos gostam mais de mulheres do que de homens. Então, quando o governo fala que ele quer acabar com violência sexista, com a crise de sexismo contra mulheres e coisa e tal, na verdade, o que eles querem é calar os homens, é que os homens sejam mais comportadinhos e obedeçam igual as mulheres obedecem, né? Eles não querem homens afeminados, não é isso. Eles querem homens obedientes, eles querem pessoas que aceitem a tutoria do Estado, aceitem a liderança do Estado e não reclamem. Quando tiver uma pandemia, mandar todo mundo ficar em casa, o cara, sim, senhor, vou usar paninho na cara também, vou usar a fralda na cara sem problema. Ou seja, é esse tipo de gente que eles querem, é isso que eles querem incentivar aqui. E isso é preocupante por uma série de motivos, tá? Mas o principal deles é que a sociedade humana, ela evoluiu. Inclusive é por isso que eles querem emascular os homens, né? Porque todas essas características que eles estão pintando como problemáticas são as características que fazem com que os homens não aceitem tão passivamente essas ordens que eles não concordam. É exatamente isso. Preferem as mulheres e os homens emasculados. Então os homens que não são emasculados precisam ser criminalizados. Precisamos chegar nesse ponto, né? Eles querem uma sociedade de gados, é isso. Exatamente porque tem essa conjunção de fatores. Sem trocadilhos, né? Tipo, mas já tem muito gado. Enfim, vocês entenderam que a minha utilização aqui não foi referente a grupos políticos necessariamente. Gados do sistema, né? Para ser mais específico. Se todo mundo fosse rebelde e questionasse a autoridade o tempo todo, a gente estava vivendo uma bagunça completa, né? Existem estruturas que se formam naturalmente de pessoas que seguem outras pessoas, que obedecem outras pessoas. Uma empresa é assim, né? Você tem um chefe, né? Você obedece o seu chefe, que é seu interesse também, você vai ganhar um salário, coisa e tal. Então, ou seja, não é que todo mundo tenha que ser questionador o tempo todo, né? Agora, o outro exemplo também, o outro extremo da coisa, que é todo mundo baixar a cabeça e obedecer a ordem o tempo todo, também não funciona. É um caos distópico tão ruim quanto o primeiro caso de que todo mundo questiona tudo, né? A sociedade humana, ela precisa de questionadores também. Então esse negócio de criar, de tratar o homem como um problema, isso é um problema em si. Isso é uma coisa que pro político parece uma coisa excelente, né? Não, vamos calar esse pessoal que está questionando as coisas aí. Até o idiota do Lula tá querendo um negócio desse aqui, ó, que é um estatuto para homens se comportarem. Lembra, tanto essa coisa aqui quanto essa coisa aqui estão falando sobre normas, sobre leis. Isso daqui é lá no parlamento australiano, aqui é o Lula falando merda. Tudo bem, o próprio Padilha fala aqui, o Padilha entendeu que não há ambiente propício para que o Congresso aprove esse tipo de proposta. Eu concordo, não há, mas só o fato do pessoal achar que isso é uma coisa razoável já mostra o absurdo que é isso daí, né? Não é crime você ser homem, não é crime você questionar a autoridade, nada disso é crime, né? É lógico, o limite disso é justamente o limite libertário, justamente da violência física. Você pode questionar a autoridade, você pode criticar as pessoas, você pode criticar as mulheres, por que não? Agora, a questão, o que você não pode fazer é partir para a violência física. Aí eu concordo que está errado. Só que não é isso que eles estão falando, até porque a violência física do homem contra a mulher já é um crime, já tem a pena prevista e tudo isso. O que ele quer aqui são outros crimes, né? Crime de ser homem, é isso daí. Quem diria, né? Tá virando, a tendência é essa, vão querer passar um negócio desse, se prepara. Assim, eu acho que foi levemente midiático o título, né? A chamada ali. A ideia, ela existe, deu para entender o ponto da discussão que o Peter levantou, mas não é como se já estivéssemos nesse nível. Porém, eu concordo com ele que o simples fato de estarem ventilando essas ideias já é um absurdo por si só, porque não tem como, né? Criar um estatuto para homens se comportarem, né? Para ter os homens bem domesticadinhos lá, bem emasculadinhos. Simplesmente ventilar essa possibilidade é um absurdo, sim. Então, entendo a pertinência dessa discussão e fico alerta, né? Porque se uma hora algum idiota decidir tentar colocar isso em prática, a gente já tá esperto, já sabe que eles estão planejando isso. Já teve tanta coisa que a gente deu risada lá atrás pensando, tipo, esse negócio de pronome neutro é só um delírio que não vai pegar. Ninguém vai concordar com essa palhaçada. E por mais que a maioria das pessoas não concorde, eles estão empurrando essa merda em tudo que é lugar, né? Tem vários filmes e séries
com pronome neutro no meio dos diálogos e personagens não binários e pronunciamentos oficiais do governo falando bom dia a todos, todas e todes. Então é uma palhaçada, é uma coisa super estúpida, mas eles estão mesmo tentando emplacar esse negócio, por mais idiota que seja. Ou seja, não dá pra subestimar até onde os esquerdistas são capazes de transformar uma imbecilidade como essa em lei, em decreto, ou sabe-se lá o quê. Bom, o que você acha disso aí? Deixa nos comentários. Agradeço demais por ter ficado comigo até o final. Dá uma olhada nos links ali da descrição. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Dá uma olhada também lá no canal do Ancapsu. O Peter tá sempre trazendo notícias bem interessantes. E é isso. Agradeço muito por você ter ficado comigo. Até o próximo vídeo. Tá tudo uma merda e tu pergunta o que aconteceu. Só posso responder que o culpado aqui nunca fui eu.